Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Eu quero desejar a cada um de vocês graça e paz. É uma alegria muito grande voltar com mais uma live dentro da nossa semana de patrística, que está sendo uma grande maravilha, né? Nós já tivemos uma primeira live com o padre Bruno do Espírito Santo, que deu uma visão geral do tema da patrística. Depois nós tivemos o padre Evandro Landri e o padre Paulo Visentainer conversando também conosco sobre Eusébio de Cesareia, sobre Justino Mártir. Ontem tivemos uma live extraordinária com o padre Douglas Pinheiro e Reinaldo Bezerra, falando um pouco a respeito já do Espírito Santo na era patrística como experiência e artigo de fé. Mas hoje nós vamos tocar um tema bastante específico, porque nós tivemos uma palestra durante o nosso Congresso de Patrística que foi realizada pelo diácono Eddie Ensley. E não tem, na minha opinião, ninguém melhor para falar do diácono Eddie Ensley e falar da obra que ele escreveu do que o padre que prefaciou o livro dele aqui no Brasil, que é o padre José Eduardo. Eu quero, padre, lhe desejar as boas-vindas, pedir para o senhor se apresentar, caso alguém não lhe conheça, por favor. Acho que a gente tem que sempre se apresentar, porque, independentemente de qualquer coisa, ninguém é obrigado a conhecer, né? Exato. Então, eu me chamo Padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco, em São Paulo, pároco da Igreja São Domingos, também em Osasco. Sou doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma. E licenciado em Filosofia, sou conferencista em temas como família, aborto, gênero, pregador também, enfim. A gente vai andando por aí. Excelente. Padre, a obra, né, do diácono Ed Ensley, o senhor foi um dos grandes motivadores para que ela pudesse ser publicada aqui no Brasil. Antes de falar de qualquer coisa, eu queria saber como é que o senhor conheceu essa obra, quando que ela te chamou a atenção e como que foi esse trâmite aí? Então, eu estava lendo um livro do Charles Peter Wagner, que é um escritor evangélico, né? Que escreve muito sobre dons e carismas. Então, ele falou, ele é uma dessas pessoas que no século XX fez a melhor sistematização. Houve um período, deixa eu dar aqui um dado um pouco mais biográfico, Fernando, que eu acho que pode ser útil. Sim. Houve um período que, eu me converti a alguns anos de idade, depois de um certo tempo eu comecei a me envolver com a renovação carismática, né? Só que depois eu entrei para o seminário e esse tema ficou meio que desligado para mim, porque na formação do seminário a gente naturalmente não se preocupa com a ênfase carismática, então eu fiquei me formando teologicamente. Depois que me ordenei, eu tive que lidar com essa realidade que eu levei na minha vida, né? E por isso eu fui estudar. Então eu tive que estudar autores que tivessem tratado do assunto. Portanto, também autores evangélicos. Não foram só os católicos que escreveram sobre esse assunto. Houve sistematizações importantes entre os autores evangélicos, porque, inclusive, como lhes falta, né, o monitoramento de um magistério, como nós temos na Igreja Católica, eles aprendem muito com as suas próprias experiências, né? Vão aprendendo por alternativa e erro. Então, ali, de fato, tem coisas interessantes. E um dos que falou bastante sobre dons e carismas foi o Charles Peter Wagner. Eu estava lendo um livro dele, e nesse livro aparece aí a indicação do livro do Ed Ensley.
um diácono católico que, em 1983, escreveu um estudo, né, que depois acaba se tornando um livro, Songs of Wonder, Som de Maravilha, seria a tradução mais literal, e aqui em português, então, nós traduzimos por Som de Milagres. Foi muito difícil conseguir esse livro, porque a gente não consegue comprá-lo facilmente pela internet. Então, aproveitei que uma amiga minha foi para os Estados Unidos e ela me trouxe 2 exemplares, né? Então, eu mesmo, pessoalmente, falei com o pessoal da Eclésia, fazendo a sugestão de apresentarem uma tradução brasileira desse livro. E, efetivamente, foi o que aconteceu. Eles me pediram para prefaciar. E é uma obra de referência, uma obra que tem bastante importância sobre esse tema específico que é o dom das línguas, né? Excelente, padre. Eu queria assim que de início a gente pudesse conceituar, até para poder posteriormente encontrar isso, como Eden Ensley faz, na era patrística. Assim, nós temos um público bem diverso participando do Congresso de Patrística. Queria que nos ajudasse a responder a pergunta: o que é o dom de línguas? Uhum. Olha, é uma pergunta cuja resposta não é fácil de ser dada. Por quê? Ao longo da história da igreja, e eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente entender, porque, veja, os evangélicos, por exemplo, eles trabalham com a fenomenologia, digamos, do dom de línguas a partir do movimento pentecostal, né? E, portanto, eles desconsideram tudo que veio antes desse movimento. Por que eu começo essa resposta por aqui? Porque é muito difícil dar uma definição desse dom, assim como de qualquer outro carisma. Né? É muito difícil dar uma definição dele que não parta de uma certa análise fenomenológica, ou seja, o que de fato, ao longo da história da igreja, se sabe ou como se viveu o carisma das línguas, né? Eu acho que a gente enfrentar o tema a partir da fenomenologia dele, né? A partir da análise do fenômeno do dom de línguas, é importante porque, vejam, nós temos uma certa. Existem muitas arapucas mentais montadas e que podem criar problema para nós. Uma delas, por exemplo, é que aquilo que se chama de dom de línguas tem manifestações muito variantes no Novo Testamento. Por exemplo, o que aconteceu em Pentecostes é completamente diferente do que Paulo relata em 1 Coríntios 14. Quando São Paulo, em 1 Coríntios 14, fala de um dom estático, de que a pessoa fala mistérios, etc., e que ninguém entende, que a pessoa fala consigo mesma e com Deus, etc., e ele, inclusive, diz que ele fala mais do que todos, ele utiliza esse tipo de expressão mais do que todos eles, embora diga que quando está na igreja, reunido com todos, ele prefere dizer uma palavra em vernáculo do que muitas palavras em línguas, justamente porque ele pode edificar a igreja pelo ensino, né? É simplesmente o que ele está dizendo ali. Em Atos dos Apóstolos, o fenômeno que acontece é muito diferente, porque o texto nos diz que cada um falava em sua na sua língua, na língua deles mesmo. Não diz que eles estavam falando um outro idioma, né?
diz que cada um falava conforme o Espírito lhe concedia que falasse, e proclamava as maravilhas de Deus. E cada um entendia na sua própria língua materna. Isso aqui não acontece em 1 Coríntios 14, isso aqui acontece apenas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, nós estamos falando já de partida de um fenômeno polissêmico, ou seja, que ele tem, ao menos aqui, dois significados. Sim. Embora, por exemplo, né, se nós comparamos 1 Coríntios 14 com Romanos 8, 26, me parece que nós temos já uma terceira espécie de línguas, porque, veja, tanto em Atos quanto em 1 Coríntios 12 e 14, também 13, 12, 13 e 14, aquele que fala em língua é o estático, é a pessoa. Né? São Paulo diz, eles falaram em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em 1 Coríntios 14, diz, aquele que fala em línguas fala com Deus e não com os homens. Diz, São Paulo diz, cantarei em línguas e cantarei com o meu entendimento. Cantarei no Espírito e orarei com o meu entendimento. Portanto, o sujeito da oração é a pessoa. Mas, quando nós vamos para Romanos 8, 26, o sujeito muda, porque São Paulo diz ali, nós não sabemos orar como convém. É o próprio Espírito que ora em nós com gemidos inexprimíveis, inefáveis. Então ele está falando de uma oração do Espírito em mim. E aqui entra um terceiro elemento muito interessante, que é um outro tipo de oração em línguas ao qual ele está se referindo. Por que é importante a gente fazer essas distinções? Porque depois, quando nós vamos para a história, nós vamos ver manifestações muito diferentes de algo que pode ser catalogado como oração em línguas. É evidente que essa catalogação ela é feita a posteriori. Então, o Ed Hensley, por exemplo, relata fenômenos que foram acontecendo ao longo da história da igreja e diz que esses fenômenos substancialmente correspondem àquilo que o Novo Testamento chama de oração em línguas. Que fenômenos são esses? Então, por exemplo, nós temos diversos fenômenos de jubilação. A chamada jubilatio. A jubilatio aparece bastante nos textos dos padres da igreja mais antigos, especialmente Santo Agostinho. Às vezes a gente lê isso até no próprio, na própria liturgia das horas, aparece algum texto de Santo Agostinho falando sobre o canto novo, sobre o júbilo. É que a gente, por falta de cultura, interpreta esse júbilo como uma espécie de euforia. Mas ele está se referindo a um fenômeno que, por exemplo, no comentário aos Salmos, aparece melhor descrito. Porque, vejam, Santo Agostinho escreveu, melhor, ele não escreveu, ele pregou, né, quando era ainda presbítero, 150 salmos, que era uma coisa muito comum na igreja antiga. Inclusive se dizia que quem não pregasse os 150 salmos não era um pregador de verdade, tem que começar por ali. Né? Então, Santo Agostinho prega. Na época de Santo Agostinho, até São Gregório Magno, os padres, para se ordenarem, tinham que saber de cor os 150 salmos, porque a prática da igreja era que os padres rezassem os 150 salmos por dia. Uau. 50 de manhã, 50 tarde, 50 à noite. Né? Uma coisa assim. Né? A salmo no dia sempre foi considerada a oração oficial da igreja. Ora, quando ele prega sobre os 150 salmos, alguns taquígrafos na época fazem anotações. Então eles vão escrevendo o sermão, mas eles não se limitam a escrever o sermão.
eles também escrevem a reação dos ouvintes. Então, muitas vezes aparecem cenas nesses sermões de Santo Agostinho em que o povo o povo rompe num júbilo. O que era esse júbilo? Né? Então, por exemplo, nós vemos nos povos orientais que existe realmente um tipo de expressão natural que eles fazem, que é aquele tipo de coisa assim, né? Aquele tipo de grito. Então, isso, por exemplo, a gente vê até hoje entre os árabes, a gente vê nas tribos africanas. O Ed Ensley fala disso, por exemplo, na canção dos tiroleses, que fazem aquele tirolê, que é um tipo de expressão de alegria que é verbal, mas não é lógica. É verbal, mas não é inteligível. Né? Então, ele demonstra que, de fato, havia essa realidade da jubilação, de pessoas que jubilavam na igreja, às vezes igrejas inteiras que começavam a jubilar. E isso não era tratado como algo extraordinário, como algo absurdo. Não, isso realmente era uma experiência normal naquelas comunidades na época dos padres da igreja, mais ou menos. Né? Se a gente vê as descrições das pregações que eles faziam na época, a gente percebe que eram pregações extremamente carismáticas, do ponto de vista de serem efusivas, serem verdadeiras, muito fortes, muito enfáticas e veementes, etc. E havia uma reação espontânea da igreja como um corpo, que era chamada de jubilação. Ora, a jubilação aparece muito relacionada, nesses primeiros séculos, mais com a ascensão do Senhor do que com o Pentecostes, para nossa surpresa. Né? Quer dizer, isso existem resquícios disso na liturgia até hoje, porque na festa da Ascensão aparecem antífonas e salmos, coisas do tipo, que dão conta dessa relação. Né? Dizem, por exemplo, aclamai o Senhor a terra inteira, jubilai, rejubilai, etc. Aclamai com júbilo ao Senhor. Então, esse tipo de expressão, que acompanha muito o mistério da ascensão, nos primeiros séculos, é o que caracteriza realmente o que eles entendem como jubilação. Ou seja, o fato de o Senhor subir aos céus, aclamado como um rei, como um herói triunfante que sobe ao pódio. No fundo é isso. Então, a jubilação tem a ver com esse grito de vitória, de admiração, de exaltação, de júbilo, por causa de quem o Senhor é, e da vitória que o Senhor realizou. Porém, né, com o decorrer dos séculos, esses fenômenos vão ganhando formas diferentes. Então, por exemplo, há manifestações de júbilo nos cantos espirituais que aconteciam nos mosteiros após o ofício divino, dos quais surgiu, ou teria surgido, o gregoriano. Né? Até hoje nós vemos em partituras antigas certas sílabas, né? A, E, O, I, O, A, coisas desse tipo assim, no final das partituras gregorianas. Quer dizer, os copistas não tiveram aquilo, por quê? Terminado o ofício divino, essa estrutura oracional era muito frequente, ou seja, eles terminavam o ofício divino com cantos espirituais, em que eles simplesmente cantavam sílabas, né? E depois aquilo dava lugar a uma oração contemplativa, uma oração de silêncio, em que cada um escutava Deus. Que fantástico. Né? Esse tipo de estrutura, né, salmodia, cantada, mais cânticos espirituais,
Mas silêncio contemplativo acompanha, de certo modo, a manifestação, por exemplo, dos dons de línguas até o dia de hoje. Né? Pelo menos nos grupos de oração antigos ou experiências carismáticas mais genuínas, depois, digamos, de um canto coletivo, corporativo da igreja, em línguas, vem o silêncio. E aí cai a palavra profética. Deus traz uma palavra fresca, né? Tanto individualmente quanto coletivamente. Então, essa estrutura já é antiga, ela existia nos mosteiros. Ô padre, que interessante isso que o senhor está falando, porque os irmãos mais antigos vão recordar que o padre de Grandes chegava a ser sistemático, ele chegava a ficar irritado quando isso não acontecia, né? Depois de um cântico, que não caísse esse silêncio para que viesse uma palavra profética. Agora o senhor falando isso, eu recordei dele. O próprio padre Eduardo Dougherty também insiste muito nisso. O padre Jonas insistia nisso. Muito interessante ouvir. Mas essa estrutura é uma estrutura antiga, que tem a ver com a oração de tipo monástico mesmo. Quando a gente chega, mais ou menos nesse período, né, em a espiritualidade monástica começa a se difundir na igreja, a prática da Alexio Divina, o desejo de buscar uma união mística com Deus, né? Isso foi uma febre em toda a Idade Média, e iam surgindo mosteiros, por exemplo, aquilo que a gente chama de Ordem de São Bento, como uma federação, é uma coisa recentíssima, do século XX. Antes disso, os mosteiros surgiam como? Apareciam líderes carismáticos. Então, por exemplo, né, as congregações beneditinas, elas não estavam unificadas numa ordem, não havia um abade geral, né? Havia as famílias as monásticas que iam surgindo carismaticamente. Então, por exemplo, né, ontem eu estive em Monte Avellano, aqui eu estou na Itália agora, né? Então eu estive em Monte Avellano, e lá em Monte Avellano eu visitei o mosteiro onde viveu São Pedro Damião. Como é que surgiu o mosteiro, que é chamada a Ordem Beneditina Olivetana, né? A Congregação Olivetana? Surgiu porque um senhor era um padre, foi para a montanha, se tornou eremita, e aí pessoas se juntaram com ele e eles foram crescendo na vida de oração, aquilo virou um mosteiro, era assim que começava, né? Os silvestrinos, né? Os beneditinos silvestrinos também. Era um padre chamado Silvestre, por isso que tem esse nome. Aliás, não se sabe exatamente se o nome dele era Silvestre ou se ele assumiu o nome de Silvestre porque ele foi para a floresta, né? Floresta em latim, silvus, de onde veio o nome Silva, selva e assim por diante, né? E lá ele começou uma comunidade monástica e ela foi se desenvolvendo, os mosteiros foram aparecendo, se federando com eles e assim por diante, né? Sim. Então não era algo retilíneo, os mosteiros não surgiram carismaticamente. E existem testemunhos de pessoas que rezavam nessa época e que tinham reações um pouco estranhas. Do tipo, uma pessoa que começava a emitir um som como de um pombo. Né? Então ficava. Isso aparece em alguns relatos. Né? Ou pessoas que começavam a chorar, que elas entravam em uma certa jubilação. Eram fenômenos mais ou menos místicos. Isso que o senhor está falando é muito, muito precioso. Eu queria sublinhar só, porque de fato, quando nós falamos desses sons inexprimíveis, a experiência contemporânea quase que repete silabicamente os mesmos sons, de modo que as pessoas meio que categorizam a oração em línguas a algo bem determinado, né? Na experiência
sonora mesmo. E o choro, o soluço, tudo isso, né, no Espírito Santo, são gemidos inexprimíveis, né, padre? É. Não, então, aqui vem, né, com o desenvolvimento da mística, isso ganhou contorno, sempre teve problemas. Nós sempre tivemos uma crise quando se é estabelecida, quando se estabeleceu, digamos assim, uma espécie de movimento místico na igreja, né? O movimento místico, o movimento carismático, isso sempre gera uma tensão em relação à hierarquia. E é uma tensão boa, ela tem que existir porque a hierarquia está aí para disciplinar. Ela não está aí para ficar simplesmente aprovando tudo. Ela tem que disciplinar para que as coisas sejam feitas de acordo com os critérios da palavra, dentro da fé da igreja e assim por diante. Né? Então, o carisma tem que ser podado. E o que aconteceu foi que surgiram diversos grupos, né, que tiveram manifestações tipo línguas, manifestações desse tipo de jubilação, coisas desse tipo, e que a igreja foi lidando com isso ao longo do tempo. Né? É interessante dizer uma coisa, que eu acho que é preciso a gente fazer uma primeira depuração conceitual, me parece importante nessa altura do campeonato. Vamos lá. Que é o seguinte, o que é a oração? É importante a gente ter ideias claras sobre isso, porque se a gente não tem ideias claras sobre o que é oração, a gente vai cair em erros grotescos. Né? Então, a palavra oração, ela vem do latim oris, boca, né? Ratio, os mais ratio. Então, oratio é a razão na boca. Isso aqui é uma oração. Por isso que a gente chama uma frase na gramática de oração. Porque uma frase, ela é a razão expressa. A razão, de algum modo, expressa. Mas essa definição de oração é uma definição muito material. Se a gente quiser dizer num sentido profundo, eu diria até teologal, a gente tem que ir a gente tem que ir além. Né? O que é a oração? A oração é a razão na boca, ou o logos na boca. É o verbo eterno de Deus se exprimindo em mim. Isso é oração. E, portanto, aquela definição de oração que aparece muito frequentemente entre os padres da igreja, a oração é a elevação da alma a Deus para pedir, louvar, etc. Mas fundamentalmente com elevação da alma a Deus tem tudo a ver com isso. Porque quando eu digo que a oração é o logos em mim, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, porque eu sou batizado e porque eu nasci de novo, eu tenho uma vida sobrenatural em mim, a vida da graça está em mim. Então, o que significa isso? O que significa a vida da graça em mim? Significa o seguinte, que Deus está fazendo em mim a única coisa que Ele sabe fazer. E o que é a única coisa que Deus sabe fazer? O Pai gera o Filho no Espírito Santo eternamente. Então, o que o Pai está fazendo em mim agora? Ele está gerando o Filho. Assim como na eternidade ele gera o Filho, o único ofício do Pai é gerar o Filho, no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a expressão de amor decorrente da geração do Verbo. Então, é isso que está acontecendo em mim. Na prática, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que o que caracteriza a oração é o exercício da fé unida à caridade. Como diz São Paulo, aos Gálatas, o que conta não é mais a circuncisão, o prepúcio. O que conta é a fé que age pela caridade. A fé que age pela caridade. A fé em mim, o que é? É o Pai gerando o verbo. Isso é fé. O que é a caridade? É que o Pai e o Filho expiram o Espírito em mim. Né?
É aquilo que dizem aquilo que diz a fórmula latina, verbus expirans amorem. O verbo, a geração do verbo, o verbo, ele expira o amor, expira o espírito. Então, Sim. a fé produz a caridade. Por que eu preciso entender isso? Porque o ato principal da oração não é aquilo que está no exterior, ou seja, não é se eu digo uma fórmula, outra fórmula, ou isso ou aquilo. O núcleo da oração é esse ato simultâneo de fé e de caridade. E, portanto, isso todos os místicos, todos os teólogos espirituais são unânimes em dizer que a verdadeira oração não consiste em palavras, ela consiste num suspiro da alma. Fantástico. Quer dizer, é o meu ser diante do ser divino. Né? É a união do meu ser com o ser divino. Por que eu preciso dizer isso? Porque quando a gente estuda, por exemplo, qualquer autor espiritual, né? Não vou nem mencionar um, porque todos são muito unânimes quando eles dizem isso. A oração vocal é a primeira fase da oração. Mas ela tem que ser sucedida pela meditação, pela oração afetiva, pela oração de simplicidade, pela oração de recolhimento infuso, pela oração de quietude, pela união simples, pela união estática, até chegar à união transformante. O que caracteriza a passagem da oração vocal para os outros tipos de oração? É justamente o desapego de fórmulas, de expressões, etc. Portanto, por exemplo, se a gente pega uma obra clássica de espiritualidade, como Contos de um Peregrino Russo, o que ele está descrevendo? Ele está descrevendo a oração de Jesus. Qual que é a oração de Jesus? A oração de Jesus é o peregrino que pega um contador semelhante ao rosário que fica dizendo o dia inteiro: Jesus, filho de Deus, tem de piedade de mim que sou pecador. Até que essa expressão ela não seja mais o meu apoio. Ela se torna uma música de fundo na qual a minha alma se une a Jesus, né, e recebe a vida, a graça dele, em que eu conscientemente, interiormente, me uno a Cristo. Quer dizer, a oração de Jesus, ali descrita, e bem descrita pelos pais do deserto também, com as suas jaculatórias, e descrita pelos pais da igreja, o que é? Ela consiste numa repetição, mas em que a repetição ela já não tem mais sentido. Em que você vai repetindo para que a sua alma se abra para algo que está além da repetição. Né? A repetição ela te coloca num ciclo eterno, é uma forma de meditação em que você vai entrando simplesmente na união com Deus. O rosário deveria ser a mesma coisa. O rosário não é Estava pensando nisso. o rosário não deveria ser uma coroa de Ave Maria simplesmente. Ela deveria ser, as Ave Maria deveriam ser aquilo que permeia o rosário, mas o que faz o rosário ser o rosário é a meditação dos mistérios de Cristo, que me faz comungar Cristo pela fé. Né? Quer dizer, cada mistério do rosário é uma espécie de comunhão espiritual na qual eu me alimento de Cristo pela fé e o amo. Então, o núcleo da oração sempre vai continuar sendo a fé e a caridade, basicamente. Né? Já Santo Inácio de Antioquia dizia na sua carta aos Magnésios que depois da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a união mais forte que existe é a união entre a fé e a caridade. Né? Que a fé e a caridade são a água e o sangue que manaram do lado dentro de Jesus. Santo Inácio de Antioquia diz isso. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas elas se apegam muito ao fato de se a locução que eu estou pronunciando é uma locução X ou Y, porque assim, isso varia. Né? Então, por exemplo, as pessoas que frequentam determinados ambientes de oração, o pessoal até brinca.
elas acabam dizendo as mesmas palavras em línguas, né? É o tal do shurikantas, etc. Essas coisas todas, né? Que isso Exato. daí acaba até, o pessoal acaba até brincando um pouco com isso, porque eles dizem, nossa, no fundo parece tudo uma imitação, um está imitando o outro. Quer dizer, se você analisar materialmente, pode ser isso mesmo, mas a oração não é isso. A oração é que está por baixo disso. Exato. Quer dizer, enquanto eu estou orando em línguas, eu estou unido a Deus em fé e caridade, essa oração, por sua própria natureza, deveria me levar à contemplação. Ela deveria me conduzir à contemplação. Assim, por exemplo, quando uma pessoa começa a rezar, ela se converte, ela começa a rezar. Então ela reza, Pai Nosso, Ave Maria, Crê em Deus Pai, Salve Rainha, ou sei lá, parece que ela está conversando com a parede. Mas se ela persevera na oração, de repente algo começa a falar dentro dela, e ela começa a se envolver com aquela palavra pronunciada no seu espírito, de repente pode ser mais útil para essa pessoa, ao invés de ficar, como dizia Santo Inácio, aliás, ao invés de ficar preso a uma forma, a pessoa simplesmente dizer uma palavra. Então, Pai, 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 Pai. E mergulhando na realidade do Pai. Ou Maranata, Maranata. E mergulhando cada vez mais em Deus, a partir do apoio dessa palavra. Alguns autores espirituais até dizem que basicamente deveriam existir duas palavras, né? Uma em relação a Deus e outra em relação a nós. Então, por exemplo, Deus, Deus. E quando é em relação a mim é pecado, pecado, perdão, perdão. Algo desse tipo. Ou seja, É meio a estrutura da oração de Jesus, né? é meio estrutura da oração de Jesus, né? Jesus, filho de Exato. Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Então, essa balança. Ora, se a locução exterior é um canta lavachúrias, um aleluia que a pessoa vai dizer continuamente, aleluia, 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 é um lá, tanto faz. Isso não é oração. Quer dizer, o que se entende aqui por expressão de oração em língua? É um tipo de oração que não é mais uma oração do ponto de vista do pensamento. Ela não é fruto mais de uma ideia articulada. Ela é um tipo de oração que nasce diretamente do espírito. Então, quando nós começamos a entender isso, Nossa. fica muito mais fácil a gente desmistificar os preconceitos que existem contra o dom de línguas. Quer dizer, se eu estou orando em línguas de verdade, eu estou apenas rezando, me deixa rezar em paz. Ô, padre, Você não sabe o que está rolando aqui dentro. dentro dos níveis de oração, o senhor estava falando que o início é a oração vocal e que nós vamos, ao avançar, nós vamos rompendo, me permita colocar com essa linguagem, a barreira da linguagem, de dois modos. Existe aquela contemplação, aquele silêncio de quem entrou na presença e a presença o toma. Então, assim, é aquela contemplação que a gente não tem palavras, e é um silêncio que enche, mas também é um romper a linguagem, essas palavras que já não tem mais, ou seja, eu não estou, já não importa mais aquilo que eu estou verbalizando, mas aquilo que está no fundo. Eu percebo que, talvez como católicos, damos grande valorização a essa experiência do silêncio contemplativo, mas talvez tenhamos abandonado essa segunda via, que também é um romper, né? E ir mais além na oração. Não sei se estou me fazendo entender, padre. Não, é isso mesmo. É que existem duas maneiras de exprimir o inefável. É pelo silêncio ou pelo murmúrio. Uau.
Então, Uau. as duas coisas exprimem o inefável, né? Ou é o silêncio, ou é o gemido. As duas coisas exprimem o inefável. O fato é que as duas coisas não são contrapostas. O silêncio e o murmúrio não se contrapõem. O silêncio e o murmúrio, eles podem se completar, inclusive. É o caso dos monges antigos, que eles faziam a salmodia, depois eles ficavam cantando um cântico espiritual. Nesse cântico espiritual, eles estavam ruminando aquilo que eles tinham rezado antes, estavam fazendo uma reverberação daquilo, e isso tudo transbordava no silêncio contemplativo. Né? Então, ao invés das coisas serem contrapostas, elas até se completam. Portanto, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Eu acho que a abordagem do Ed Hensley, nesse sentido, é muito interessante. Primeiro, porque ela desmistifica um pouco a, entre aspas, mecânica do dom de línguas, porque não se trata de nada muito complexo. Quer dizer, eu não sou possuído por um espírito que me invade e que toma posse da minha capacidade locucional. Não. Sou eu mesmo. Sou eu. Sim, Né? Mas sou eu que estou envolvido com o inefável sim. e, de algum modo, sou tomado por ele, mas sem deixar de ser eu. Né? Ô, Sou padre, eu diante de Deus. isso que o senhor está falando, Hum. desculpa se essas interrupções estragam o seu raciocínio. É que eu me Não, não, empolgo não. com isso que o senhor está falando, tá? O, o reverendo Dennis Bennett, quando ele narra a experiência dele, né, no livro 9 o'clock in the morning, 9 horas da manhã, uma das coisas que agrada aqueles que depois viriam a aderir às renovações carismáticas nas igrejas históricas é que ele diz justamente isso: falei em línguas e eu estava em mim, né? Eu não estava em um estado, eu estava em mim, mas falei em línguas. Isso ele meio que colocou isso para distinguir um pouco daquilo que acabou sendo caracterizado pela experiência pentecostal. É correto dizer que para a maioria dos pentecostais eles acabaram interpretando a experiência deles como algo um tanto quanto assim a pessoa perdendo o controle de si? Então, eu acho que aqui existe uma coisa que vale a pena ser mencionada. Né? Diferentemente da tradição protestante, a tradição católica faz uma diferença muito grande entre os fenômenos carismáticos e os fenômenos místicos. Fantástico. Essa diferença ela é fundamental por quê? Porque os fenômenos místicos, eles são o desenvolvimento da própria vida da graça. Os fenômenos carismáticos não. Os fenômenos carismáticos, eles são grátis, na teologia a gente chama de gratia gratis date. São graças dadas gratuitamente. Aí alguém pode dizer, nossa, mas se a graça por definição é dada gratuitamente. Sim, é verdade. Só que na teologia católica, que é extremamente coerente, a graça ela tem um desenvolvimento orgânico. Só que muitas vezes Deus ele concede transitoriamente, sem mérito algum, sem nenhuma colaboração da pessoa, uma graça que é dada assim naquele instante. Né? Isso são os dons carismáticos. Por exemplo, existem os êxtases místicos e os êxtases carismáticos. Então, o que é um êxtase místico? A pessoa vai subindo na vida de oração, até que a oração vai absorvendo, Deus a vai absorvendo na oração. Então, ele começa a absorver o intelecto, depois a vontade, depois os sentidos internos, e aí depois os sentidos externos são absorvidos, a pessoa fica em êxtase, quer dizer, ela não está mais ali, ela saiu, né, de si. Agora,
um êxtase carismático, por exemplo, é uma pessoa que não é mística, ela não passou pelas fases características da mística, mas, por exemplo, tem uma aparição de Nossa Senhora, tipo as crianças de Garabandal. Elas não eram místicas, não são místicas, nunca foram. Né? Mas elas tinham uma experiência carismática, uma experiência de um êxtase de tipo carismático, naquele momento, mesmo sem elas serem místicas. Por que é importante dizer isso? Porque aqui nós temos uma pergunta. Será que existe alguma conexão entre carisma e mística? Essa é a questão. E por que ela é importante? Porque se uma pessoa quer ter uma espiritualidade carismática, se ela é chamada por Deus a isso, então aí vem a pergunta. Ela como vai crescer na mística? Porque nós todos temos que a nossa vocação é mística, ela não é simplesmente carismática, né? Então eu acho que o livro do Ed Ensley, ele traz uma resposta para essa pergunta. Só que ela não está dada assim de bandeja. Você tem que ler e entender com os pressupostos que eu tenho, você tem que entender o que está ali. Né? Que resposta, no meu entendimento, ele está dando? Ele está mostrando que o dom de línguas é uma ferramenta de oração, é uma linguagem de oração, que se ela for utilizada para a oração mesmo, ela vai fazer a transição da oração vocal para a oração de simplicidade. Ou a transição da oração vocal para a contemplação. Ela vai facilitar. E eu explico isso assim, em duas palavrinhas. Então, por exemplo, quando uma pessoa começa a rezar, então ela aprende a fazer oração vocal. Aí, se ela tem um diretor espiritual minimamente sensato, esse diretor espiritual vai começar a ensiná-la a falar com Deus de uma maneira espontânea. Então, vai pegar um texto, um livro de oração, a imitação de Cristo, um salmo, um texto da Bíblia. E, por exemplo, né, a pessoa lê um texto piedoso, por exemplo, uma meditação de Santo Afonso. E aquilo fere o coração dela. Porque Santo Afonso, sobretudo, ele mexe, né? Mexe muito com a pessoa por dentro. Ora, o que a pessoa vai fazer a partir do momento que ela foi ferida? Ela vai basicamente fazer duas coisas. Santo Afonso insiste muito nisso. Né? Ela vai amar a Deus e vai se arrepender do pecado e pedir a Deus a graça de perseverar no seu amor para sempre, nunca mais pecar. No fundo é isso. Né? Então, ela vai amar a Deus e vai detestar o mal, vai detestar o pecado que está entranhado nela. Ora, só que veja, como é que a pessoa começa a fazer oração mental? Ela começa a fazer oração mental falando com Deus, ela está lá pensando, né? Jesus, tem misericórdia de mim, eu sempre sou pecador, quantas falhas eu tenho cometido, eu me confesso com frequência, mas eu recaio, me ajuda com a tua graça, etc. Tal. Tudo bem. Mas chega um momento que o assunto acaba. Que se a pessoa ficar conversando mentalmente com Cristo, o assunto acaba, ela não tem muito mais o que dizer. O que ele vai fazer depois disso? Então, possivelmente, o instinto natural, a lógica, ela vai se fixar numa frase, ela vai se fixar numa palavra. Mas, ao se fixar nessa frase, ao se fixar nessa palavra, ela, se ela quiser subir na oração, ela vai ter que se desapegar disso. Então, de que forma eu posso. Isso acontece até na nossa comunicação humana. Por exemplo, a gente está diante de um bebê. Aquele bebê nos arrouba, né? Ele nos fascina. Então você fica lá fazendo sons, fica fazendo sons com aquele bebê, ininteligíveis para você e para ele, mas que estão comunicando alguma coisa, mas que é inefável, indizível. Ou seja, a oração vai desembocar necessariamente no inefável. Só que, como exprimir o inefável
é muito difícil, e o silêncio ele pode se tornar ócio, né? E a oração não é um ócio. Isso aqui nos tira das garras do quietismo, né? A oração ela consiste em atos sobrenaturais de fé e caridade, né? Então, a oração em línguas ela pode ser uma ferramenta muito importante para nos transicionar de uma oração vocal para a contemplação, exatamente como os monges faziam antigamente. Mas para isso eu tenho que parar de tagarelar com um papagaio, eu tenho que parar de simplesmente ficar imitando, e às vezes a gente tem que reconhecer que em muitos ambientes ditos carismáticos acontece isso, as pessoas oram em língua simplesmente por falar, por embalismo, né? Elas vão se embalando umas às outras naquela mesma atmosfera, e eu tenho que rezar de verdade, tem que ser um momento de oração íntimo para mim. Né? E aí eu termino dizendo o seguinte, eu termino assim, só para te responder a pergunta, né? Sim. Dizendo o seguinte, que o movimento pentecostal, ele ligou excessivamente o dom de língua a uma manifestação do tipo estático, né? Ou seja, aquele que ora em línguas ele tem que receber um tranco emocional, um tranco psíquico, um tranco de tipo sentimental, e ele tem que ter afeições espirituais exacerbadas. Então, todo o movimento pentecostal se baseou muito nisso. E é muito fácil que as pessoas elas acabem até transformando essa linguagem num dialeto carismático. Né? Então, a pessoa começa a falar em línguas, ela começa a rodar, ela começa a fazer coisas excêntricas, ela começa a ter manifestações excêntricas que são dela, mas que elas acabam sendo indisciplinadas e coisas do tipo. Ao meu ver, o movimento carismático que surgiu na década de 60, ele corrige esse erro, devolvendo a oração em línguas e as manifestações carismáticas aquela quietude, aquela serenidade que caracteriza uma oração espiritual. Ou seja, que ela não é uma agitação emocional, pelo contrário, ela é uma quietação que vai me permitir manter tranquilas as águas das emoções para transcender até a unidade com o espírito. Extraordinário, padre. Hoje se liga muito a oração em línguas, ao fenômeno, a meio que uma catarsis, né? Que é justamente isso que o senhor estava falando, essa explosão de sentimentos, ora de alegria ou de choro, e aí isso, querendo ou não, por causa dessa influência pentecostal, acaba tomando alguns meios carismáticos hoje em dia, né, padre? Porque quando a gente vê nos inícios da renovação, esses primeiros homens e mulheres que marcaram a vida da renovação, era nítido que a oração em línguas levava a uma oração a um momento de quietude. Isso era muito comum. O problema é o seguinte, é que aí entram as influências de tipo cultural, né? Porque nós somos seres humanos, então nós temos influência cultural. Por exemplo, alguém que cresceu num ambiente pentecostal e que aprendeu certos trejeitos ou maneirismos, ele, de certo modo, tenderá a reproduzir esses trejeitos, esses maneirismos ao longo da vida. E mesmo a catarse, ela não pode ser demonizada, porque é um fenômeno psicológico necessário. Todos nós, quando estamos, assim, digamos, sobrecarregados emocionalmente, quando nós estamos numa situação de tristeza ou de uma alegria contínua, sei lá do que. Né? Todos nós precisamos da catarse. A catarse é uma forma de esvaziamento.
Inclusive, existem técnicas de meditação no Oriente, isso, né, não tem nada a ver conosco, que usam muito até de catarse física, né? A pessoa, por exemplo, fazer movimentos, etc., até ela tem um certo exaurimento para poder desfrutar de uma tranquilidade. São coisas naturais, humanas. Né? Isso não tem nada a ver com o Antropológico. sobrenatural. É um fenômeno antropológico normal. Então, desde as místicas do tipo sufista, que eles rodam, rodam, Uhum. rodam, 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 naquela dança, né, eles vão realizando uma catarse, quando para, eles experimentam uma espécie de Uhum. calma, até essas práticas da chamada meditação dinâmica, que são inspiradas um pouco no sufismo também, em outras práticas hindus e assim por diante. Mas, repito, são coisas naturalistas. Né? Sim. Nós temos que ser conduzidos por Deus para uma outra atmosfera. Isso quando, por exemplo, entra numa realidade brasileira, em que você tem um chão afro-ameríndio forte, então não é muito difícil que acabe assumindo certas linguagens que são características dos cultos afro-ameríndios. Então, enfim, né, desde a manifestação um pouco mais excessiva, exuberante, extravagante dos carinhos, até uma forma de dançar, de rodar, de girar, que tem muito mais a ver com aquilo. Eu acho, né? Eu acho que nós temos que ter paciência com as pessoas que têm esse tipo de prática. Não podemos demonizá-las ou dizer que aquilo é uma coisa do diabo. Não. É um fenômeno Uhum. humano, né? É Que, que, antropológico. que, que é antropológico, que não necessariamente ele tem um aspecto diabólico, mas seria muito importante que nós compreendêssemos que sem a pacificação espiritual, nós não podemos discernir o Deus que é espírito. Né? Aquela brisa do profeta Elias, a sutileza do que é espiritual. Então, Interessante. sem isso nós não vamos provar o melhor de Deus. A gente vai ficar sempre numa emulação de sentimentos que vão nos dar uma experiência de nós mesmos, mas não uma real experiência de Deus. O padre, seria correto, nós estamos estudando patrística e nós ouvimos a respeito de uma figura chamada Montano, né, com Priscila e Maximila. Seria correto afirmar que depois do trauma de Montano, a hierarquia se tornou mais reticente, de modo que esse é um dos motivos pelos quais a gente encontra mais resistência até hoje, né? Seria um trauma com o montanismo ou não? O montanismo foi só uma coisinha, mas houveram outras coisas também que acabaram gerando esse prejuízo com os carismas. Não, o que eu diria é o seguinte: o montanismo foi uma experiência traumática, mas eu acho que a relação entre carisma, entre mística e instituição, em hierarquia, ela sempre será um pouco tensa. Em última análise, isso se deve a quê, ao meu ver? Né? Isso se deve ao fato de que a mística ela tem uma linguagem própria que não é a mesma linguagem da teologia. Então, o que isso significa? Que o místico vai dizer coisas que, do ponto de vista teológico, são muito complicadas. Então, por exemplo, Santa Miriam de Jesus Crucificado, que é uma carmelita misticíssima, ela se chamava a si mesma de Le Petit Rien, o pequeno nada. Né? Ora, vamos fazer uma análise lógica dessa expressão. Se ela não pode ser nada, porque o nada não existe. Agora,
Agora, se ela é um nada, que já é um contrassenso, como é que o nada pode ser pequeno? Um nada não pode ter tamanho. Então, a expressão de Santa Miriam, o pequeno nada, é uma expressão impossível. Então, se a gente quiser fazer uma teologia disso, verbalmente ela vai enfrentar dificuldade. Sim. Por que é importante dizer isso? Porque a teologia ela tem que ter uma linguagem tecnicamente precisa. Por que ela tem que ter uma linguagem tecnicamente precisa? Ela tem que ter essa linguagem porque nosso Senhor estabeleceu que existem algumas verdades que nós temos que saber com certeza para sermos salvos. Então, as verdades de fé, elas são necessárias para a salvação. E elas têm que ser ditas com precisão. Para isso existe a teologia. Para desambiguar aquilo que é ambíguo. Então, por exemplo, nós vamos dizer que a, a graça, ela supõe a natureza, mas não apenas isso, que metafisicamente ela é um acidente que inere na minha substância. Por quê? Porque se não for assim, a mudança que a graça opera em mim seria uma mudança de tipo substancial. Ou seja, eu viraria uma outra coisa. E isso não é verdade, não estou vendo isso acontecer. Eu sou eu mesmo. Eu sou eu que nasci, sou eu que estou aqui, sou eu que vou morrer. Portanto, a mudança que a graça opera em mim ela tem que ser uma mudança acidental. Isso é teologia. Fantástico. Agora, quando eu vou para a mística, por exemplo, São João da Cruz diz que a alma se torna Deus por participação na união transformante. Ela se torna Deus, ela é divinizada. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Né? Ele não está querendo dizer que efetivamente a substância da alma se converte na substância de Deus. O que ele está querendo dizer é que a união da alma com Deus é tão estreita que ela já não tem mais querer, ela já não tem mais saber, ela já não tem mais nada, e tudo que ela tem é Deus. Efetivamente, na união transformante. Só que essa é a linguagem mística. A linguagem mística não é a mesma coisa da linguagem teológica. Então, demorou muito para a igreja entender isso. Então, veja, até que São João da Cruz formular a doutrina dele, teve muito místico que foi para a fogueira. Teve gente que escreveu, porque não tinha o domínio verbal da expressão, e que foi condenado pela Inquisição. E por que a Inquisição condenou? Né? Então, por exemplo, existem místicos que dizem exatamente a mesma coisa que São João da Cruz e que foram condenadas por aquilo. Por exemplo, místicos que dizem assim, que quando a alma ela chega à união divina, ela já é totalmente tomada por Deus e, portanto, ela pode fazer aquilo que ela quiser, não precisa mais de mandamento. Uhum. Isso se entende na sétima morada, né? Quando uma pessoa já está tomada por Deus, o que significa os mandamentos para ela? Não significa mais nada, porque ela já está totalmente polarizada em Deus. Não tem mais nada dela que esteja fora de Deus. Inclusive dizem assim, que para essas almas, tanto faz, recebeu ou não recebeu os sacramentos. Elas recebem porque a igreja manda receber, tem que receber. Mas a união delas com Deus já ultrapassou esse nível. É verdade. Eu consigo imaginar, por exemplo, São João da Cruz, na sétima morada, angustiado para se confessar. Ele não comete mais pecado grave, nem pecado venial. Ele está completamente polarizado em Deus. Né? Ou, por exemplo, antigamente a comunhão era dada raramente. Então, um santo de sétima morada não é que ficava inquieto por não comungar. Né? Ele estava totalmente possuído por Deus. Então, quando podia, quando era o caso, ele comungava, mas já não faz parte da vida dele uma dependência tão grande, por exemplo, de uma fórmula ou de algo que, para quem iniciante na vida espiritual, é absolutamente fundamental. Sim. Agora, quando a Inquisição lia isso, isso tem sabor do quê? Isso tem sabor do seguinte: não precisa de sacramento, não precisa de mandamento,
Não precisa de igreja, não precisa de instituição, não precisa nada. E aí teve gente que fez a transição dessas afirmações, que elas têm algum sentido dentro da mística, para o âmbito da teologia simples. Isso virou protestantismo. O que é o protestantismo? É a vulgarização da mística para quem não é místico. Você está querendo tratar uma pessoa normal como se fosse um sétima morada. Desculpa, não é, meu filho. Então, todo o lance do quietismo, todo o lance de ser salvo apenas pela fé, de ser possuído pela fé, de ter apenas a graça perante a alma, isso é muito verdade para quem está na sétima morada. Mas para a Dona Maria, que está começando agora a caminhada dela na vida espiritual, por um maconheiro que se converteu ainda ontem, ele precisa ir em missa, ter sermão, confessar muitas vezes, tem que aprender a rezar. Ele precisa muito daquilo. Isso significa que os sacramentos são dispensáveis? Não, não é isso que eles estão dizendo. O que eles estão dizendo é que dentro de um estado místico elevado, tudo isso ganha uma nova dimensão. Ora, só para concluir. Não, perfeito. Se a gente entende que a mística e a teologia têm linguagens diferentes, então a gente vai perceber que o que caracteriza o cuidado da igreja para com os místicos não é o trauma montanista em si mesmo. O trauma montanista, e todos os outros traumas, e existem coisas muito piores do que o montanismo ao longo da história da igreja, nós não podemos esquecer que por causa da crise molinista, São João da Cruz e Santa Teresa foram censurados, não se podia ler nem sequer nos mosteiros. Basta dizer isso, né? Embora o Juan de Molinos foi condenado, a teologia dele foi condenada, mas se a gente reler numa perspectiva João Cruciana, né, a gente percebe que talvez ele foi mal entendido, assim como outros místicos ao longo da história da igreja. Portanto, a crise montanista, ela é um sintoma de um problema real. Que problema é esse? A mística utiliza uma linguagem que é muitas vezes metafórica, ela está tentando descrever aquilo que é inefável e que dentro daquele contexto tem razão de ser e de ser dito desse modo, enquanto que a teologia não está descrevendo experiência nenhuma. Ela está fazendo uma reflexão analítica e sintética acerca das verdades de fé que são necessárias ser conhecidas com certeza para a nossa salvação. São dois modos de discursar completamente diferentes. Padre, extraordinário. É a última pergunta que eu queria fazer, nosso tempo avançou, mas é que isso aqui eu tenho certeza assim, da riqueza de como as pessoas vão beber isso, como vai ser edificante. A minha questão, a minha pergunta seria se nós podemos traçar uma certa ligação entre o evangelho pregado no poder do Espírito Santo e a experiência de ouvir o evangelho e ter aquela experiência da fé que vem pelo ouvir a palavra e essa manifestação de línguas, como a gente viu, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, em alguns momentos, quando, por exemplo, Pedro, na casa de Cornélio, começa a pregar o evangelho e o Espírito cai sobre eles e eles manifestam essa presença do Espírito Santo com línguas. Quando o diácono Filipe desce a Samaria e ele está pregando e depois Pedro e João impõem as mãos e é visível o derramamento do Espírito. Ou seja, meio que uma consequência disso, e a gente percebe que naquele contexto de igreja primitiva, de novo, por causa, né, desse congresso de patrística, né, a gente está falando sobre isso, que havia esse cuidado antes de administração de sacramentos, antes as pessoas eram expostas à pregação do evangelho para gerar a fé.
depois vinha o catecumenato, depois vinha a purificação e iluminação, ou seja, tinha um certo processo, né? Isso, de certo modo, vai se perdendo, vai se diluindo, e agora eu espero que eu não confunda muito com essa minha colocação, mas quando começam a surgir até algumas heresias, como por exemplo os cátaros, e depois outras realidades pós-reforma, na, na ânsia deles de querer voltar aos Atos dos Apóstolos, eles retomam a questão dessa pregação do querigma, do evangelho, e eles passam a relatar essas experiências também, né? É o caso do pietismo, é o caso dos morávios, é o caso... Eles passam a relatar, olha, tem pessoas aqui... E ao longo de toda, né, nós temos relatos disso, John Fletcher, o pessoal que andava com John Wesley, com Charles Wesley, e daí por diante. E eu, na minha ignorância, padre, o que eu percebo é que quando retomamos a pregação do Evangelho, esse poder que há em contar os acontecimentos da Páscoa, da nova aliança no sangue de Jesus, quando nós começamos a pregar isso, isso gera fé e coisas como as línguas podem aparecer. O senhor vê essa relação também ou eu estou... Desculpa, foi muito longo. Olha, eu acho assim que a gente tem que tomar um certo cuidado para não transformar a graça em lei. Ótimo. Então, o que eu entendo, né? Bom, primeiro vamos fazer uma precisação terminológica. Aquilo que você está chamando de evangelho é o que a gente chama de querigma na tradição católica, né? Quer dizer, quando acontece o anúncio querigmático, é produzida fé. Aí a sua pergunta é se a manifestação carismática ela está ligada a essa produção da fé. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque o mais importante não é tanto a expressividade exterior. O mais importante é o que acontece no interior do homem. Né? Então, por exemplo, tem a história da irmã Claire, que agora os jovens têm ouvido muito, né? Ela é uma moça mundana, uma moça baladeira, etc. Pregam, no fundo, fazem uma armadilha com ela, ela vai parar num retiro durante a Semana Santa. E aí, na Sexta-feira Santa, depois de ela passar todos os dias indiferente, não querendo saber de nada, durante a celebração da Paixão, ela se dá conta: Jesus morreu por mim. E aí ela é invadida por um arrependimento profundo, ela faz uma confissão geral e ela se converte para sempre. Você não teve ali uma manifestação necessária de língua, tais como a gente entende. Mas você tem uma expressão do inefável, você tem uma expressão de um arrependimento profundo, uma queda no sobrenatural repentina, que caracteriza aquilo que a gente chama de conversão. Ora, isso é um grande milagre. Se acontece com manifestações externas carismáticas ou não, ou se quando nós fazemos o anúncio querigmático, essas manifestações vão acontecer de modo mais exuberante ou não, eu acho que isso depende muito da soberania de Deus, daquilo que ele quer fazer. No caso de Atos, né, o Pentecostes judeu, que é Atos 2, o Pentecostes samaritano, que é Atos 8, e o Pentecostes dos pagãos, que é Atos 10, eles estão em linha com justamente a narrativa de São Lucas em Atos, quando Jesus diz para os apóstolos ide primeiro a Judéia, depois a Galiléia, a Samaria e a todas as outras nações. Por quê? Essa relação mostra como, dentro de uma ordem disposta pela divina providência, a mensagem do Evangelho teve que ser ampliada. E não apenas isso, ela teve necessariamente que ser confirmada com sinais extraordinários, porque ela demarca não apenas uma, digamos assim, aquilo que na teologia pentecostal se chama de nova dispensação, né? Quer dizer,
realmente o Velho Testamento foi abolido, né? Porque agora você prega e os pagãos comedores de porcos recebem um Pentecoste. Os samaritanos, que são amaldiçoados pelos judeus, até os dias de hoje, são, digamos, objeto de um Pentecoste. Ou seja, isso dentro do relato lucano dos Atos dos Apóstolos tem uma razão de ser. Agora, se a gente transformar isso num padrão, nós vamos correr o risco de, como que enjaular a graça numa determinada ritualidade, e aí você entra numa forçação de barra carismática. Uma forçação de barras carismática, que é exatamente o que me parece que é o mais oposto a um fenômeno genuinamente carismático. Entendo, padre. É interessante, porque quando a renovação quis preparar, logo nos inícios, ajudar as pessoas a se abrir para essa graça, ela criou o Seminário de Vida no Espírito Santo e outras realidades, e ela quis, de modo, né, ela colocou essa disposição como realmente o querigma é algo que vai ajudar a criar as predisposições para que realidades como, né, manifestações como línguas possam acontecer na vida de alguém, né? Por isso eu acabei traçando esse paralelo. No caso da renovação carismática, porque o que acontece aqui? Entra já o dom de línguas com uma expressividade de oração, com uma linguagem de oração, né? Que eu posso simplesmente fluir nela. Né? Que muita gente se escandaliza com isso. Por exemplo, né? Os seminários de dom do Padre de Grande, porque o Padre de Grande começava ele dizia, ele travava as pessoas por oração em línguas, né? O próprio, tem um vídeo do Padre Jonas também, falando em línguas assim, de Famoso. uma maneira natural, que os tradicionalistas utilizam muito para atacar o dom de línguas, para ridicularizar, etc. O que eles estavam fazendo ali era simplesmente mostrando que o dom de línguas é uma linguagem de oração. Então, assim como em Atos e em 1 Coríntios se diz que aquele que ora em línguas, ele não está dizendo que, digamos, ele é tomado involuntariamente por uma força. Não. O que o texto está dizendo é: orarei com o espírito e orarei também com a mente. Quer dizer, isso depende do meu arbítrio. E São Paulo chega dizendo, em primeira carta aos Coríntios, que eles precisam ter cuidado, eles precisam parar, eles precisam aprender, eles precisam disciplinar os dons do espírito. Ou seja, isso está, como diz ele, né, o espírito do profeta está submetido ao profeta, é submisso ao profeta. Quer dizer, as manifestações carismáticas, elas têm que ter ordem e decoro. Mas isso também significa que elas podem ser disciplinadas, isso significa que pode haver uma pedagogia carismática que faça com que os dons funcionem de modo mais orgânico, que é o que o padre de Grandes fazia, o padre João e outros tantos. Né? É importante a gente dizer isso, porque senão a gente cai nessas armadilhas, né? Que são armadilhas no fundo pentecostais, que querem amarrar a manifestação carismática a uma espécie de fenômeno inesperado. E se línguas é entendida como uma linguagem de oração, não tem nenhum problema de você conduzir a pessoa através de um anúncio querigmático que vai desembocar no inefável e ela vai começar a fluir numa linguagem que vai tirá-la da simples oração vocal e que vai jogá-la numa oração em que ela não está exprimindo nenhum conceito, mas ela está simplesmente crendo e amando, que é, no fundo, o núcleo de toda e qualquer oração. Padre Eduardo, eu quero lhe agradecer, sabe, de todo o coração por esse tempo que o senhor dedicou. No meio de uma viagem, né, parou para estar aqui com a gente durante a nossa semana de patrístico. Então, assim, não tenho nem palavras. Muito obrigado. Sem dúvida, eu acredito que isso vai ser de grande edificação. Então, assim, em nome de todos os organizadores do nosso congresso, de todos os congressistas, muito obrigado, padre. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês.
Quem me segue aí nas mídias sociais, me siga, né, por favor. Aí então meu arroba do Instagram. E é isso. Estamos juntos. Eu queria pedir para que nós pudéssemos encerrar, padre, que o senhor pudesse nos dar uma bênção. Tá bom. Pela intervenção da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de nós. Quem ainda quiser entrar, né, para pegar as últimas aulas da nossa Semana de Patrística, ainda é possível, Fernanda? Ainda é possível. Você vai lá no digitalfides.online/patrística e você ainda consegue pegar mais 2 dias aí de congresso, muitas aulas. E não se esqueça, nós vamos ter o lançamento do curso de modo bem sistemático de patrística. São mais de 32 aulas gravadas pelo padre Dr. Bruno do Espírito Santo de patrística, que você pode adquirir e beber disso com muita alegria. Tá bem, gente? Tchau para vocês, tudo de bom. Obrigado, padre, mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.